Olá pessoal do ciclo 2, tudo bem? Eu sou a Beth, vamos para mais uma aula da frente 2, aula de física, frente 2, espelhos esféricos, e aula número 9 do caderno de vocês. Vamos recordar rapidamente o que é um espelho côncavo e um espelho convexo. Côncavo, você tem a parte refletora, a parte interna do espelho. Vocês estão vendo que eu desenho aí no côncavo um raio incidente e um raio refletido na parte interna. E no espelho convexo, a superfície refletora é a parte externa. Tá aqui, raio incidente e raio refletido, esse é um espelho convexo. Então, nós temos aqui dois espelhos esféricos, côncavo e convexo. Quais são os elementos principais desse espelho? Então, elementos, seja ele côncavo ou convexo, nós temos três pontos importantíssimos aqui. É o vértice do espelho, esse é o eixo principal. Onde o eixo principal corta o espelho, nós temos o vértice do espelho. Aqui nós temos o foco do espelho e aqui o centro de curvatura do espelho. Esses são os três pontos importantes. Agora, vamos lembrar o seguinte: a distância do vértice do espelho até o centro do espelho é o que nós chamamos de raio de curvatura. A distância do foco do espelho até o vértice ou do foco até o centro de curvatura são chamadas de distâncias focais, ó. Represento pela letra F minúsculo. Já deu para perceber que o raio de curvatura é o dobro da distância focal, ou seja, a distância focal é a metade do raio. Olha lá, distância focal, metade do raio. Para construir imagens em espelhos esféricos, nós precisamos lembrar de quatro raios notáveis. Então, vamos começar. Espelho côncavo. Olha aqui. Raio incidente paralelo ao eixo principal, ó, paralelo. Bateu no espelho, refletiu e passa exatamente pelo foco do espelho. Ou ao contrário, se o raio incidir pelo foco, bateu lá no espelho e sai paralelo. Se o raio incidir no centro de curvatura, bateu no espelho e retorna pelo centro de curvatura. E se ele incide na direção do vértice, ele sai simétrico ao eixo principal. Para o convexo, eu desenhei um raio de cada vez para ficar mais fácil, porque no convexo nós temos os elementos atrás do espelho. Aqui a parte refletora, aqui atrás do espelho. Então eu tenho raio incidente paralelo ao eixo principal, bateu no espelho, foi embora. Esse é o refletido. O prolongamento dele é que dá no foco. Contrário, se eu fizer um raio incidir na direção do foco, na hora que ele incide, bateu no espelho, saiu paralelo. Terceiro raio, aquele raio que incide na direção do centro de curvatura, ó, pontilhado, representa que ele está incidindo no centro, na direção do centro. Bateu no espelho e volta pelo próprio raio que incidiu. E o último, o raio incidente no vértice, refletiu, simétrico ao eixo principal. Exercícios dessa aula 9, apostila de vocês, páginas 194 e 195, ok? Beijão, até a próxima!